Estamos ao vivo. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos me escutando aí nessa mais uma quinta-feira de live aqui no nosso projeto, né, do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o Mastro em Casa. Olá para quem está chegando agora. Semana passada a gente não fez a nossa live aqui no Instagram porque a gente estava fazendo a semana dos buracos negros. Foi um evento que o Mastro realizou e a gente fez as lives pelo YouTube. Mas hoje, nessa quinta-feira, a gente retoma as nossas lives, né? No Mastro em Casa, esse projeto aqui que vocês podem ver. Eu não estou no museu, eu estou aqui no meu quarto, mas isso não quer dizer que a gente não possa conversar sobre astronomia de casa mesmo, né? Nesse período de quarentena, que é muito importante até reforçar essa ideia que fiquem todos em casa, quem puder, para a gente passar por esse período logo. Bom, enquanto a gente está nesse período, né, a gente pode matar um pouco de astronomia, um pouco da saudade de falar de astronomia, conversando, né, sobre astronomia e sobre esses assuntos que a gente gosta tanto. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é o nosso professor Canalha. Para quem não conhece, o João Canalha é o coordenador da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, e também da MOFOB. É uma honra recebê-lo aqui hoje e eu só estou esperando ele ficar online que a gente pode começar o nosso bate-papo. Tá certo? Bom, enquanto isso, quem já conhece aqui quem já conhece as nossas lives, né, de quinta-feira do projeto Mastro em Casa, já sabe, né? A gente sempre está tendo eventos, né, online, a gente sempre está trazendo algumas informações, sempre que a gente pode. Né, a gente está fazendo uma programação muito bacana e vem coisa bem legal do Mastro por aí. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais que a gente vai estar passando essas informações. Enfim, vamos lá. Enquanto isso, pessoal, a gente espera o professor ficar online. Vocês podem mandar dicas de próximos assuntos que vocês querem ver aqui no Instagram e também no YouTube, que a gente está fazendo vídeo também por lá agora, tá bom? Então, enquanto isso, vocês podem mandar sugestões aqui, que a gente tem uma equipe fantástica, a gente anota tudo e a gente está se programando aí para todos esses temas serem atendidos, tá bom? Sim, estou perguntando se dá para ver as lives passadas no YouTube. Com certeza, o nosso canal no YouTube, pessoal, tá lá, Museu de Astronomia e Ciências Afins. Vocês podem pesquisar lá e a gente tem toda a nossa programação, né? Todas as lives que a gente já fez no YouTube estão salvas lá. Então é muito interessante para quem perdeu, né? Principalmente nosso último evento, que foi a Semana de Buracos Negros. Estão todos registrados lá no YouTube. E em breve a gente também vai botar algumas das nossas lives feitas aqui no Instagram, lá no YouTube. Mas isso a gente está com calma, a nossa equipe está trabalhando para deixar tudo isso registrado e quem perder poder reassistir, tá bom? Mais tarde. Isso não quer dizer que vocês não tenham que ficar atentos às nossas programações aqui. Geralmente às quintas-feiras, às 3 horas da tarde, a gente está fazendo uma live aqui no Instagram, sempre com um assunto bacana, sempre um assunto diferente. O professor está online, vamos lá. Só convidá-lo aqui para a nossa live. Olá, Vinícius. Olá, boa tarde, professor, tudo bom? Boa tarde, desculpa o atraso. Nada, aqui, já apresentei você para o pessoal, né, que está aqui assistindo, né? Coordenador da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Coordenador também é MOBFOG, a Mostra Brasileira de Foguetes. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí. Mais conhecida pelas minhas atividades à frente da Mostra Brasileira de Foguetes, a MOBFOG, e junto à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, né? Mas eu trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e essas duas atividades são uma atividade de extensão dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Instituto de Física, onde eu trabalho regularmente. Até agora, na época da pandemia, estou aqui fazendo minhas tarefas, né, de casa, apesar de não estar indo diariamente à universidade. Aliás, que está proibido, né? No máximo ir lá pegar alguma coisa e sair correndo, mas de casa estamos trabalhando direto. Mas é isso daí. Trabalho não para, né, professor? Bom, e falando nisso, eu queria que o senhor contasse um pouco da história da OBA pra gente, né? Como começou isso? Como é que surgiu essa história? Que é a OBA, né? De onde ela veio? O senhor pode dizer um pouco sobre isso? Sim, eu gosto muito de contar um pouco da história da OBA, pois ela foi fundada, digamos assim,
por um professor de física formado no ITA, chamado Daniel Fonseca Lavouras, apelido não sei porquê, Bagual, que trabalhava em Belém do Pará, isso em 1998, faz tempo, portanto, quando entrou em contato comigo e falou: professor Canalha, eu selecionei 5 alunos e quero levá-los para uma Olimpíada Internacional de Astronomia na Rússia. Eu falei: puxa vida, que beleza. Sim, só que precisa ir um astrônomo junto. Ah, é? E você já tem alguém? É o senhor mesmo. Você tem que ir comigo porque eu sou físico e nessa Olimpíada tem que ir um astrônomo para ajudar a corrigir a prova, questionar, né, as resoluções e tudo mais. Então foi assim que eu entrei nessa OBA, né, onde estou até hoje. O Bagual, como chamamos, permaneceu conosco na organização por alguns anos e depois ficamos tocando ela já no âmbito da Sociedade Astronômica Brasileira, mas ela nasceu por uma iniciativa realmente particular desse professor talentoso chamado Daniel Fonseca Lavouras, que depois fundou Olimpíadas de Biologia, Geografia, Economia. É um cara muito empreendedor na área de ensino e popularização de astronomia. Então, de 99 para cá, ela foi sendo organizada no âmbito da Sociedade Astronômica Brasileira, que congrega os astrônomos profissionais do Brasil, que tinha uma comissão voltada justamente para o ensino e popularização da astronomia. Na época eu era o coordenador dessa comissão, então fiquei encarregado de organizar também a OBA, né, como nós chamamos, e que nasceu como Olimpíada Brasileira de Astronomia. E daí mais uns 4 anos, então, vimos que a Agência Espacial Brasileira tinha um programa chamado AEB Escola, e vimos que, bem, os moleques, as crianças querem ser astrônomos, querem ser astronautas também, então vamos juntar astronomia e astronáutica. Mas fizemos um questionário aos professores, previamente, perguntando se eles viam algum impedimento em a gente ampliar o espectro, digamos assim, né, da OBA, para incluir astronáutica também. Eles disseram: não, muito legal também, realmente, astronáutica desperta muita curiosidade dos jovens, então vamos ampliar a nossa OBA para incluir astronáutica, mas mantivemos a sigla porque é mais legal falar OBA do que OBA-A, não é? Mas é assim que nasceu a OBA, e que depois incorporou a astronáutica, né, e que é organizada até hoje com parceria da Agência Espacial Brasileira. Então são 7 perguntas de astronomia, 3 de astronáutica, né? E depois, com o tempo, a gente foi tendo alguns desdobramentos que podemos falar aqui ao longo da sua entrevista, dos filhotes, digamos assim, da OBA. Sim, vamos já quero saber de tudo, e o pessoal também está bem animado para saber de tudo. Mas como é que funciona esse treinamento das equipes, né, que representam o Brasil, né, pelo que o senhor estava falando, nas Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica? Pois é, a OBA nasceu, como eu mencionei, né, da necessidade de selecionarmos 5 alunos para irem representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia, tá? E ela existe até hoje. E era realizada basicamente na Rússia e na Crimeia, no Cáucaso. Tinha que ir até Moscou, pegar outro avião, pegar outro ônibus, pegar outro carro, chegar lá. E chegava num centro astronômico russo, quase divisa com a Geórgia, longe toda a vida. Primeira vez que fomos, chegamos lá à noite no aeroporto, aí tinha um ônibus bem velhinho esperando a gente, e aí o pessoal da comissão chegou, entrou, nos recepcionou, etc. Aí entraram alguns policiais com armas no braço, assim. Eu falei: epa, quanta segurança aqui. Não, é que a gente vai passar nos lugares assim, que às vezes o pessoal pode não ser muito amigável, sabe? Então é um lugar muito longe, realmente. Fomos algumas vezes a essa Olimpíada Internacional de Astronomia. Mas para selecionar os alunos, então, temos que ter a brasileira, né? Num universo cada vez maior, né? A primeira foi realizada num conjunto muito restrito de escolas, né, devido às condições financeiras que o Bagual tinha lá em 98. E em 99, então, a gente já começou a divulgar com cartinhas para as escolas, etc. Então foi crescendo. Começou lá com uns 10, 15 mil alunos, até chegar hoje com 885 mil alunos. Então foi crescendo exponencialmente, igual aquela curvinha, sabe, que você vê todo dia na televisão.
dos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. É exponencial, crescemos exponencialmente. Aí chegamos num patamar, né? E não vamos descer, não. A pandemia tem que descer, mas a gente continua num patamar de 800 mil, 885 mil alunos, que foi o recorde em 2019, inclusive, né? Então, voltando à sua pergunta, que eu estou enrolando muito aqui. Alunos participam da OBA e alunos do ensino médio que tiraram notas acima de 7 na prova da OBA nacional são convidados para participarem de uma etapa posterior. Então, mas em maio, quando normalmente fazem as provas, é uma única fase, tá? Talvez seja a única Olimpíada que tem uma única fase. Então, você se prepara, 15 de maio, seria esse ano, você faria a prova, em função da sua nota, você já vai receber as medalhas, 50 mil medalhas, recebe certificado e finalizou a etapa nacional. Aí, alunos do ensino médio são convidados, se quiserem, então, a participar de um processo adicional. Alunos do 9º ano, se tiraram acima de 9, também são convidados. E no ano que vem, já vão estar no ensino médio mesmo, né? Então a gente já os convida também. Já fica no ritmo. Já vai assim, como um treineiro e tal, né? Perdendo medo, conhecendo melhor como que é a etapa. E aí fazemos 3 provas online. A OBA mesmo é presencial, tem papel, corrigir, aquela coisa, né? Mas é como um universo muito grande, cerca de 7 mil alunos acabam participando dessa segunda etapa, digamos assim, primeira dessa parte de seleção para as equipes internacionais. Então, fazemos 3 provas online, múltipla escolha e tal. Deste participante, pegamos 200 e convidamos para uma prova presencial na cidade de Barra do Piraí, num hotelzão, salas enormes. E aí sim, eles vão lá e fazem prova, né, na nossa frente, certo? Desses 200, você vê como que a coisa vai sendo peneirada, né? Recolhemos 40, tá? Contemplamos meninos, meninas, escolas públicas também, etc., com algumas cotas, quando for necessário, né? E esses 40, normalmente, são reunidos 2 vezes por uma semana cada vez, com um monte de aula, palestra, construção de foguete, manuseio de telescópio, aula de planetário, reconhecimento do céu, e mais planetário, e mais isso, mais aquilo, e mais prova, ou seja, uma bateria de treinamento numa semana, de manhã até de noite. 2 vezes. E aí fazendo provas ainda, concorrendo entre eles, ou seja, o processo é um pouco longo. Ao final dessa segunda semana que eles estão reunidos, depois de algum intervalo, entre a primeira e a segunda, aí sim, fazemos uma grande média, com pesos, aquela coisa toda, selecionamos 10. Desses 10, reunimos mais uma vez, e aí sim, 5 primeiro vão para uma Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, que geralmente ocorre na Europa, Ásia, já ocorreu em Brasil em 2012, e 5 vão para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Tá? Mas isso é digamos, é um detalhe na OBA, né? Pois é quando você finaliza com 10 alunos. Mas, claro, envolvemos ali 880 mil alunos, distribuímos 50 mil medalhas e temos outros eventos que acabam sendo como prêmios para esses alunos que vão participar em outros eventos mais no Brasil. Porém, como temos que mandar essas nossas equipes, né, nossos times, nos representarem lá no exterior, então selecionamos esses 5, treinamos intensamente. Ainda ontem fizemos uma aula virtual, aliás, uma prova simulada virtual, cada aluno na sua casa, na frente do computador, onde ele lia a prova, na sua frente a folhinha de prova, calculadora, lápis, caneta, borracha, e um celular aqui filmando o cenário. E nós, online, de olho nele. Ele fazendo a prova lá, escaneou, botou a fotografia. Então, talvez a gente tenha que fazer isso nessa Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. E você sabe lá que a pandemia lá está pior do que aqui. Então, dificilmente vamos ter uma Olimpíada presencial no Equador esse ano, né? E vamos provavelmente realizá-la de forma virtual. Então, esse é um dos desdobramentos, como chamamos, da OBA.
selecionar 2 equipes que vão representar o Brasil em Olimpíadas Internacionais. Nessa parte da Olimpíada Latino-Americana, os alunos se saem muito bem, o time brasileiro se sai muito bem, porque os concorrentes são América do Sul toda e América Central, temos lá o Panamá, íamos ter Guatemala esse ano também e México, tá? Mas o Brasil seleciona os alunos num universo muito grande, com muito mais antecedência que os outros países da América do Sul, então a gente consegue treiná-los, prepará-los muito melhor e geralmente eles voltam de 5, 4 vêm com medalha de ouro e 1 de prata, para você ter uma ideia. Enquanto que os outros países, 1 de ouro às vezes, um país que não consegue medalha nenhuma. Na internacional já é muito mais difícil, porque são 40, 42 países, aí é China, Índia, Coreia, Japão, entendeu? Países europeus, e que tem uma outra mentalidade. Às vezes eles selecionam alunos com 3 anos de antecedência e fica lá malhando o cara até ele ficar muito bom. E aí o Brasil ainda não ganhou nenhum de ouro, mas já ganhou um monte de prata e de bronze também nessas Olimpíadas Internacionais e muitas menções honrosas também. Ah, com certeza. Mas é fantástico esse trabalho, né? Um trabalho internacional, né? Esses alunos são escolhidos para representar o Brasil internacionalmente. É um trabalho incrível. Então, eu admiro muito a OBA, né, em si. E então a gente, além de ter esse campeonato interno, né, a Olimpíada Brasileira, os vencedores e selecionados, né, dessa seleção nacional são divididos em 2 grupos, né, basicamente. Um para a Olimpíada Latina e outro para a Olimpíada Internacional. Basicamente isso que funciona. E essas 2 Olimpíadas, elas acontecem no mesmo período ou tem uma diferença grande? Como é que é? Uma no início do ano, outra mais no meio? Não, elas não têm nenhuma ligação entre uma e outra, são completamente independentes, os regulamentos são independentes. Tanto é que essa latino-americana nós ajudamos a fundar, né? Estivemos na primeira reunião, aliás, eu fui o primeiro presidente dela, na Internacional de Astronomia e Astrofísica, o nome já implica alguma coisa bem complicada, né? Astronomia e Astrofísica. Participamos também da fundação, participamos de todas as edições, de todas elas, inclusive, né? Já realizamos uma no Brasil, né? Mas, para você ter uma ideia, na latino-americana, a gente tem provas individuais, como todas, mas temos prova em grupo, porém não é em grupo do mesmo país, que ocorre na internacional, entendeu? Tem lá prova em grupo também. Mas na latino-americana são 3 alunos fazendo uma prova em grupo, porém 1 de cada país. Sabe para quê? Para mostrar que a ciência se faz com colaborações internacionais, para juntar os países, para integrá-los. O foguete, tem uma prova de foguete, de garrafa PET, de lançar foguete, é muito divertido também, porque também é a física em ação ali, na lei da ação e reação, aerodinâmica, aquela coisa toda. São 3 alunos que fazem o foguete, são sorteados na hora, e também 1 de cada país. Para quê? Para mostrar que esses empreendimentos são de grande vultos, em geral são feitos então de forma multinacionais, e que as pessoas têm que se comunicar dos diversos países, né, para construir um artefato como um foguete gigantesco aí, né? Então tem esses diferenciais na Olimpíada Latino-Americana. Em geral, as 2 são no segundo semestre. Esse ano uma seria no Equador e a outra pela segunda vez nas Américas. Já houve no Brasil, em 2012, e esse ano seria na Colômbia. Bem, vai ser na Colômbia, mas seria em outubro. A latino-americana talvez fosse em setembro, alguma coisa assim, mas com certeza já foi adiada, não sabemos para quando. Aliás, igual a da OBA aqui do Brasil, que alguém perguntou aqui, quando vai ser a prova da OBA esse ano? Não sabemos, vamos esperar. Essa pandemia dá uma trégua para a gente, né? E aí a gente vê as escolas voltando ao normal, em suas atividades, e aí vamos marcar com os professores, a gente vai fazer enquete com o professor, tem o Telegram da OBA, que a gente manda enquete ao professor, né? E aí a gente vai escolher o mês, a semana, né? De modo a participação possível de alunos, de professores, de escolas esse ano, apesar das condições atípicas, né, que estamos passando. É uma dúvida muito recorrente aqui das pessoas perguntando quando é que vai ser a próxima prova da OBA, se vai ter esse ano, ela vai ser online. O pessoal está
tá todo mundo querendo saber. Então a gente ainda não tem data para a prova desse ano. Mas vamos esclarecer mais, né? Teria sido agora dia quinta-feira passada. Né? E aí os alunos vêm e fazem a prova da OBA. E com isso a gente consegue receber as provas das escolas, fazer aí todo o tratamento do banco de dados de participantes, de notas e tudo mais. E conseguimos mandar, ainda no próprio ano em que o aluno fez a prova da OBA, os certificados para eles não, para a escola distribuir para eles, e junto vão as medalhas. 50 mil medalhas, Vinícius. Você já ganhou alguma medalha? Muita medalha. Científica? Você já ganhou alguma medalha científica? Não. Infelizmente, a minha escola ela não participou da OBA na época que eu estudava, né? E essa é uma outra pergunta. Como a escola se inscreve, né? A escola precisa pedir... Né? Então, para que os professores que estão nos vendo e ouvindo não frustrem os seus alunos, como o Vinícius aqui, que está frustrado, porque não participou da OBA, não conseguiu demonstrar o seu talento, não teve a chance, de repente, de ganhar uma medalha, ele está frustrado toda a vida. Realmente, tem alunos que até ligam para a gente, mandam mensagem, eu quero participar, mas meu professor não quer participar, porque acha que não consegue treinar a gente, entendeu? Não, tem que participar, mesmo que seja para pegar experiência no primeiro ano, né? Mas as nossas perguntas são bem assim, esclarecedoras, os enunciados, em geral, permitem o aluno até resolver a questão sem ter estudado quase nada previamente, pois no enunciado, às vezes damos até exemplo como fazer continha, entendeu? Por isso é muito importante que a escola se inscreva. É a escola que se inscreve, não é o aluno. É a escola. É só ir no nosso site aqui, oba.org.br, está lá, inscrição de escola. Aí surge uma folhinha, né, online, lá preenche o nome da escola, o endereço da escola, o nome do diretor, né, claro, né, o responsável. E indica um professor que vai ser o nosso contato oficial lá com a escola, certo? É muito importante se comunicar diretamente com a pessoa que está mais interessada, né, em organizar o evento na escola. Então é basicamente isso. A partir daí ele recebe então nossos e-mails todos, se inscreve no nosso Telegram, né, para receber nossas informações, recebe o cartaz da UBA, né, e a prova aí ele vai ter a senha para baixar a prova, tirar cópia com antecedência, aplicar aos alunos, pegar o gabarito, e a partir desse ano vamos ter gabaritos impresso, como normalmente tínhamos, além de um gabarito comentado aqui por nós. Aí vai só um xizinho aqui, vamos explicar por que foi o xizinho naquela alternativa, entendeu? Então, a chance do professor entender um pouco mais, do aluno entender um pouco mais, porque aquela é a resposta correta da pergunta. Então, já estamos gravando os vídeos de todas as 4 provas que temos, né, os 4 diferentes níveis, de modo que quando o professor for corrigir, ele tem lá o PDF, o gabarito, mas se ele quiser, ele pode assistir também uns comentários das respostas todas, né? Então, estamos fazendo das perguntas de astronomia, e o pessoal da Agência Espacial, que faz três perguntas, eles estão gravando também as explicações das respostas das 3 perguntas de astronáutica. Mas é isso, é bem simples. E a escola que não se inscreveu ainda, Vinícius, pode se inscrever até o final de junho. Acabamos de prorrogar até o final de junho. Porque com pandemia, vamos fazer o quê? Vamos fechar a inscrição para quê, né? Então, deixamos aberto. Então, professor, não frustre os seus alunos. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas faça um Vinícius assim, feliz da vida. Por favor. Eu sempre adorei astronomia, né? Sempre pesquisei muito. Na minha escola, na época, não tinha. Mas eu tô vendo aqui que tem professores, a Daiane tá dizendo que ela trabalha no Instituto Irajá e a escola dela, ela inscreveu a escola dela na OBA, e a filha dela de 7 anos, que não estuda na escola que ela leciona, ela também participa da OBA. Então quer dizer que não tem muita idade, né? Toda criança de 7 anos podem participar da prova da OBA.
Pois é, boa pergunta, bem lembrado. Eu acho que a OBA, cara, é a única Olimpíada que permite a participação de alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental. A professora, primeiro, nem sabe ler ainda, eles estão com 6 anos, coitadinha, acabaram de sair lá do jardim da infância. Sim, mas se quiser participar, pode participar. É a prova do nível 1, que vale para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. É claro, do terceiro ano já estão quase alfabetizados, levam vantagem, né? Mas cabe à professora, claro, avaliar o desempenho lá dos seus alunos, ou de algum aluno que queira, né? E aplicar a prova. É uma prova bem simples, a letra é grande, o espaço é grande, coisas da vivência deles, eles conseguem responder, entendeu? E você tem que motivar desde quando entra na escola. Né? E damos medalhas proporcionalmente ao total de alunos que estão em cada um dos níveis. E a provinha é feita de forma que o aluno consiga responder boa parte das questões, sem dúvida nenhuma. A gente depois faz o mapa das notas e aí vê quantos tiraram 10, quantos tiraram 8, quantos tiraram 9, e assim por diante, né? E a gente vê que os alunos desse nível 1, que é para o primeiro, segundo, terceiro ano, eles saem muito bem. Um monte deles tira 9 e 10. Aí a gente tem que dar um monte de medalhas de ouro para eles, cara. Todas as medalhas de ouro, esses molequinhos todos aí, do nível 1, 2, do nível 1 principalmente. Então, sim, alunos de 6, 7, 8 anos já pode participar da OBA. Sim, senhor. Ah, que bacana. Eles ficam muito estimulados, né? Principalmente os alunos mais novinhos já vão crescendo com essa paixão pela astronomia. Eu acho um trabalho fantástico. Professor, sobre as jornadas espaciais e sobre a Mostra Brasileira de Foguete, vamos falar um pouco sobre isso também? Vamos. Vamos. Então, como é que é essa ação sobre a Mostra Brasileira de Foguete? Vamos falar da jornada espacial primeiro, que é mais curto, e a outra é mais longa. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Então, eu comentei que a OBA começou só com astronomia e depois fizemos uma parceria com a Agência Espacial Brasileira, né, para incluir a astronáutica. Colaborando com o esforço deles de popularizar a astronáutica também, etc. Né? E aí eles resolveram que os melhores alunos nas respostas de astronáutica, das 3 perguntas de astronáutica do ensino médio, eles gostariam de levá-los a esses melhores alunos, que eles selecionariam cerca de 60, e o respectivo professor desse aluno, para conhecer São José dos Campos, em São Paulo. Professor, por que São José dos Campos, né? Porque lá é que tem o lugar onde se fabrica foguete, se fabrica satélite, se testa satélite, testa foguete, testa motor de foguete. Né? Lá tem o ITA, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a nossa cidade, digamos assim, espacial, é São José dos Campos, né? Pois congrega um conjunto de instituições do governo voltadas às atividades espaciais. Né? Embraer, por exemplo, embora seja uma coisa mais voa mais baixo, né? Mas a Embraer está lá também, né? Empresas que fabricam mísseis, né? Mísseis de defesa, sabe como é que é? Aqueles mísseis que explode lá quando cai, né? Mísseis, né? Militares também são fabricados em São José dos Campos ou ali nas proximidades. Então, a Agência Espacial Brasileira instituiu as jornadas espaciais para pegar esses alunos que saíram bem e eles fazem questão que seja pelo menos um de cada estado. Então, a gente seleciona pilhas de provas de cada um dos estados. Aí vem 2 engenheiros da Agência Espacial Brasileira, recorrige tudo, classifica, e aí pega o melhor de cada estado. Depois eles vêm e tentam pegar o segundo melhor de cada estado. E aí eles tentam pegar o terceiro melhor de cada estado. Às vezes, o terceiro, lá de um determinado estado, está com nota muito baixa, então eles não pegam mais o terceiro de cada estado e vai pegando mais gente de estados que tem muito mais alunos, com notas muito mais altas. Mas, em princípio, sempre tem pelo menos 1 ou 2 alunos de cada estado e o professor dele vem e passa uma semana conhecendo, então, o Memorial Aeroespacial Brasileiro, onde tem lá as réplicas, né, de foguetes que o Brasil já lançou, construiu, testou,
Tem uma réplica do Sputnik, né, pendurada no teto desse museu em tamanho real. É lindo, cara. 14 bis, etc. Mísseis, helicópteros. Um memorial aeroespacial. Muitos foguetes nos jardins, né? O VLS está lá em tamanho natural também, então muito legal. Além, claro, de visitar o ITA, o INPE, né, o CTA, todas aquelas instituições visitam os laboratórios de integração e teste, né, de satélites, construções enormes, com satélites lá dentro, vibrando de um jeito, de outro. Então, eles têm, e palestras, é claro, com os engenheiros, né, dessas áreas todas. Palestra com o reitor do ITA. Então, esse grupo que saiu bem nas respostas às perguntas de astronáutica, saem de lá com uma visão assim, bem realista e ampla das atividades espaciais brasileiras. E muitos saem de lá assim, não, eu vou passar no vestibular do ITA, vou estudar aqui de graça no ITA, né? Excelente instituição, vou fazer engenharia espacial, né? Então, essa é a jornada espacial. Claro, então o aluno tem que participar, tem que estar no ensino médio, e sair muito bem, né? E ser selecionado aí por essa comissão que vem aqui no Rio de Janeiro, recorrigir as provas e tudo mais. Então, essa é a jornada espacial. Já ocorre em São José dos Campos, já teve 2 anos, tivemos ela aqui e também na Barreira do Inferno. Mas as últimas 2 ou 3 foi somente aqui em São José dos Campos, né? Então, essa é a jornada espacial. Qual era a sua outra pergunta mesmo? É sobre a Mostra Brasileira de Foguete. Pois é. Então, tal qual a jornada espacial é, digamos assim, um desdobramento, né, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, um outro desdobramento, quando entrou, então, a astronáutica, é que, para os professores que já participavam da Olimpíada de Astronomia, a gente fornecia algumas sugestões de atividades práticas para o ensino de astronomia, né? Como fazer maquete do sistema solar corretamente, como desenhar as órbitas dos planetas corretamente, até de olhos fechados, como explicar, né, como uma bola de isopor e uma lâmpada, as estações do ano, fase da lua, eclipse, né? Essas coisas todas que está lá no livro didático, mas nunca tem uma atividade prática, simples de ser feita, que o professor pode levar para a sala de aula e fazer os seus alunos entenderem, né, bem. Faz toda a diferença, né? É lógico, é lógico. Aí, quando entrou a astronáutica, bem, precisamos fazer uma atividade prática para o ensino da astronáutica. E aí, o que é o mais simples de fazer com os alunos em escolas em termos de astronáutica? Foguete. No início era só uma atividade recomendada ao professor, né? Olha, faça um foguete assim, assado, etc., né? Mas sem nenhuma necessidade de enviar qualquer resultado para nós, né? Era uma sugestão, algo que ele podia fazer e motivar os seus alunos. Vimos que os alunos e alunas e professores gostaram tanto dessas atividades que, acho que há 12 anos, né, atrás, decidimos criar uma Olimpíada Brasileira de Foguetes. O pessoal gostava tanto, vamos fazer uma Olimpíada de Foguete, então, né? E assim nasceu a Olimpíada Brasileira de Foguetes. E depois mudamos o nome para a Mostra Brasileira de Foguetes. Tá? Mas é porque não vem ao caso. Mas, enfim, no fundo é uma Olimpíada que não tem que fazer prova. E olha só, é a Olimpíada, você concorre a medalhas, ganha certificado e não tem que fazer prova. Quer uma Olimpíada mais legal que essa? Não tem. Tem que fazer o quê? Foguete. Aluno do ensino médio vai fazer o mesmo foguete que o aluno de 6 aninhos, está lá no primeiro ano do ensino fundamental? Não, né? Então, também tem 4 níveis, como na OBA, tem 4 provas, né? Do primeiro ao terceiro ano é o nível 1, quarto e quinto é o nível 2. Aluno do sexto ao nono ano, na OBA, é o nível 3. Ensino médio, nível 4. Então, a mesma divisão a gente usa aqui para construir foguetes. Então, que foguete que um aluno de 6, 7, 8 anos, um molequinho desse tamaninho, menininha desse tamaninho, né? Ou melhor, desse tamaninho, né? Vai fazer. Bem, não vai fazer um foguete igual da NASA, é claro, né? Um foguete que voe aí com ação e reação. Não tem nem como pedir para comprar um foguete numa papelaria. Porque pipa, você compra na papelaria. Você quer empinar uma pipa, lembra? Papagaio, aquele negócio? Sim. Você já empilou muita pipa, não é?
Bem pouco. Eu sou da bolinha de gude no tapete. Minha mãe não deixava eu sair. Moleque de apartamento, né? Pois é. A pipa você até consegue comprar na papelaria, você consegue fazer com uma folha, sabendo fazer, né? Mas um foguetinho como esse aqui, ó, industrializado. O Brasil não vende isso aqui. É um foguetinho, que teria que ter um motorzinho aqui, uma pontinha aqui que eu perdi, entendeu? Mas isso não existe no Brasil, cara, não existe. É incrível, é um brinquedo fantástico nos Estados Unidos que você compra em qualquer mercado, em qualquer lojinha, em qualquer papelaria. Estive lá e vi, tá? E comprei, tá? Então, não podia mandar comprar. Então, tem que mandar fazer. Mandar fazer. Alunos 6, 7 e 8 aninhos. O que a gente pensou foi o seguinte, olha, o mais simples, o mais barato possível que tem na escola, até na cantina, até lá no lixo da cantina, são canudinhos de refrigerante. Você pegar um canudinho, deixa daqui, ele está todo amassado, porque o meu gato amassou ele, meu gato mordeu aqui, tá? Mas você pega um canudinho como esse, põe uma tampinha aqui, de uma bolinha com papel alumínio, põe a fitinha adesiva em cima, aqui, né? Se fizer um tubinho, um pouquinho mais largo que ele, você pode encaixar um dentro do outro e soprar. Soprar. Ah, professor, não quero colocar, que meus alunos coloquem a boca aí no canudinho, não sei o quê. Você pode fazer isso aqui também, ó. Bota um canudinho preso na tampinha, numa garrafa pequena, porque a mão das criancinhas são pequenas, né? E ela inclina isso a 45 graus, que ela já vai perceber que o foguetinho vai mais longe a 45 graus, né? E aperta subitamente. Vou apertar aqui, vou lançar esse foguetinho. Viu? Já foi lá longe. Que divertido. Nossa. 7, 8 anos já vai fazer um foguete que voa por impulsão, né? E com isso eles vão. O professor só tem que medir a distância de onde está a criança e aonde parou o canudinho ali. Tudo bem, voou por impulsão. Mediu a distância, manda o nome do aluno e a distância que o foguete dele voou. Com isso ele vai concorrer às medalhas do nível dele, do 6º, do 1º ao 3º aninho. E aí você pode estar perguntando, professor, é do 4º e 5º ano, vamos fazer esse mesmo brinquedinho bobinho assim? Bobinho para nós, estamos grandes, né? Para criancinha pequena, isso é uma maravilha, né? Aí o professor coloca todo mundo enfileirado lá na beirada da quadra, todo mundo com a sua garrafinha aqui, e manda foto pra gente, entendeu? E aí ele, 1, 2, 3, todo mundo aperta esse foguetinho. É importante motivar, divertir e ensinar a criançada, né? Com certeza. Aí, aluno, ainda o material é reciclado, né? Reutiliza o canudo, a garrafa, enfim. Tá é uma astronomia multidisciplinar. Nossa, fantástico. Exato. Né? Pode fazer os canudinhos, se não tiver canudinho, porque agora tem um negócio aí, não pode fazer canudinho de plástico, né? Agora os canudinhos são de papel, né? Biodegradável. Mas você pode fazer um canudinho com uma folha de papel também, a fitinha adesiva e pronto, entendeu? Poder soltar a criatividade. Eu digo que o custo é 0, mas custa a boa vontade do professor fazer com os alunos, é claro, né? Sim. Vamos falar do 4º e 5º ano, que é um foguete já mais sofisticado, rapaz. Já. Então, como é que fica esse foguete, então? Aí ele pega deixa eu ver, pega um canudinho desse aqui, por exemplo, pega uma folha de papel, enrola nesse canudinho, esse de 20 milímetros aqui, caninho de água, né? Enrola. Sim. E ele faz um tubo. Aí ele já faz o tubo. Ele não mais pega o canudinho pronto, não. Ele pega, ele faz o tubo. 4º e 5º ano, ele já tem condições de fazer esse tubinho aqui, colocar as fitas em grupo, um segura, outro coloca a fita. Expliquei num filme aqui que eu fiz como a gente pode fazer as empenas, que agora precisa ter empena, foguete tem que ter uma empena, rabinho, né? Certo? Para dar estabilidade ao voo do foguete. E aí a gente está perguntando, professor, como é que isso daí vai voar? Já está um pouco mais pesado, né? Sim, da mesma maneira, você enfia o caninho numa garrafa, né? Bota uma fita adesiva aqui, fita isolante, para prender bem o caninho dentro da garrafa. Né? E, tá vendo? Põe uma bolinha de papel alumínio que você molda aqui já num formato cônico, assim, ou mais pontiagudo. Põe um pouquinho de cola, né? Pode fazer tudo com cola, mas se quiser, pode fazer com fitinha de papel adesivo aqui também. O professor de arte pode ajudar bastante, certo, né?
E vai por impulsão também, pois quando ele apertar essa garrafa, ou puser ela no chão e pular em cima, o ar que está aqui vai querer sair, vai passar por dentro do caninho marrom e você já sabe o que vai acontecer, né? Sim, vai pra lua. Então, preparados, 45 graus. 1, 2, 3, lançar! Pronto. E o foguete faz um movimento parabólico perfeito, né? Claro, você pode ensaiar alguns lançamentos com os alunos, e num determinado dia você vai e faz um lançamento oficial, digamos assim. E aí mede a distância de onde ele saiu até onde ele chegou. Bem simples. Você participa de uma Olimpíada, você aprende questão do ângulo de lançamento, você aprende atividade manual, de cortar papel, fita, colar aqui e ali, trabalho em grupo, organização, condições de segurança. Você nunca vai lançar um foguetinho, nem que seja de canudinho na direção do olho do coleguinha, né? Esse daqui você não vai lançar na direção do rosto do coleguinha. Então você já vai alertando sobre as questões de segurança, sempre que for fazer essas atividades práticas, e os alunos vão concorrer a medalhas. E tal como você, que é frustrado, que nunca ganhou medalha, eu também nunca ganhei medalha, entendeu? Mas agora eu distribuo medalhas, né? Que me deixa um pouco feliz também, né? Mas a motivação na educação é fundamental. Se o aluno estiver motivado, ele vai estudar muito além do que o professor fala em sala de aula, do que está no livro, ele vai procurar mais livros, vai procurar na internet. Então, se ele tem motivação, ninguém o segura mais. E é isso que a gente mais quer, que o aluno estude, goste de estudar, goste de aprender. Então, para isso, ele tem que estar motivado. Se ele ganhar uma medalha, meu irmão, o pai e a mãe, então, vão lá ficar super felizes, é ou não é? O professor também, com certeza. Todos os professores, até o prefeito vai lá querer entregar a medalha para o aluno, né, para sair bem na foto e tudo mais. Mas isso é o nível 2. E o nível 3, sexto ou nono ano? Claro, os alunos já têm, né, mais habilidades manuais, né, já pode usar uma tesoura, de repente até um estilete, né? E daí ele vai fazer um foguete que vai voar por lei da ação e reação, de Isaac Newton. Esse foguetão aqui, ó. Tá? Precisa do quê? De uma garrafa que vai ficar inteira, de uma outra que você vai tirar só o fundo dela e encaixar uma na outra, colocar um pequeno peso aqui na ponta, para dar estabilidade ao voo do foguete, tem um parafusão pesadinho aqui na frente, e colocar 3 ou 4 antenas para dar estabilidade ao voo do foguete. Nesse caso, separadas de 120 graus, como você está vendo aí. Mas podem ser 4 também. Mas não vai voar mais por impulsão, porque é muito pesado. Então, isso tem que ter uma base de lançamento, e você coloca 1/3 dessa garrafa que está inteira, um terço dela com água. Até está marcado aqui, 1/3, tá? E aí você encaixa isso num tubo de lançamento, que vai estar preso numa base, que não é essa daqui, não só um exemplo, né? E esse caninho está preso em mais outro, e na ponta tem um bico de encher pneu de bicicleta que você acopla a uma bomba de encher pneu de bicicleta. Então você vai pressurizando, né, através dessa bomba, o ar da garrafa que está inteiro. Até você atingir uma pressão que queira, tem um gatilho aqui, tem que ter um gatilho, e quando ele chegar na pressão que você quer, aí você faz a contagem regressiva, porque todo foguete tem que ter contagem regressiva. Conta aí. 4, 3, 2, 1, lançar! E aí você puxa seu gatilho, a sua cordinha, e aquela pressão enorme que você colocou aqui, de 80 libras, por exemplo, vai fazer com que a água seja expulsa, e com isso, por reação, o foguete vai para frente e vai para 100, 120, 150 metros tranquilamente, para surpresa de muito professor, de muito aluno. Isso que eu ia perguntar, existe um recorde? Como é que os alunos, qual foi a maior distância que os alunos já conseguiram com esses foguetes? Pois é, então a gente tem que medir recorde conforme os níveis. Esse é o do sexto ou nono ano, que se move então com água, um pouquinho de água e ar pressurizado. E o recorde a gente considera só aqueles que a gente mede, nós mesmos medimos. Então, só daqueles alunos que são convidados para uma etapa presencial no Rio de Janeiro,
chamado Jornadas de Foguete, né? E lá no ano passado foi quando, pela primeira vez, convidamos alunos do 6º ou 9º ano, que é o nível 3, que lançam esse tipo de foguete, para participarem. E lá lançaram a 270 metros, a maior distância. 270, para você ter uma ideia. Uau. Vai muito longe. Você precisa de 2 campos de futebol para fazer essa atividade. A maioria, claro, com menor pressão, ele vai cair aí a 100 metros, passa de uma trave ao outro de um campo de futebol, né? Mas numa competição eles colocam muita pressão, muita pressão, muita pressão. Fazem uma aerodinâmica muito melhor do que essa, não um biquinho assim, foi algo mais parabólico aqui, mais aerodinâmico. Fazem muitos testes, é claro. É mais elaborado, né? Sem dúvida, né? E, então esse é o recorde do 6º ou 9º ano, que ocorreu no ano passado, mas foi o primeiro ano que nós convidamos esses alunos, né? E, para finalizar, temos que falar rapidinho aqui dos alunos do ensino médio. O ensino médio não vai fazer igual ao do 6º ou 9º ano, certo? Então, o foguete é o mesmo. É o mesmo. Só que o propelente é que é diferente. Não vai ser mais água e ar comprimido por uma bombinha de encher pneu de bicicleta, que isso é bem adequado a uns alunos que estão no 6º ou 9º ano. Ensino médio, já estão estudando química. Então, esse foguete vai ser movido graças ao gás gerado pela reação química entre o vinagre, que você põe na sua salada, e o bicarbonato de sódio, que a sua mãe põe no bolo. Você pode até comer os 2 separadamente, né? Na salada e no bolo. Nunca junto. Quem já fez vulcão em feira de ciência sabe o que acontece, né? Você nunca botou os 2 juntos. Não. Porque aí, eles colocam bicarbonato de sódio aqui, numa trouxinha ou solto, e colocam vinagre aqui dentro, mas primeiro dentro de um balãozinho de aniversário ou dentro de um preservativo, vinagre, lá dentro do preservativo. Segura a pontinha aqui, amarra e solta. Aí o balãozinho vai lá para dentro, né? Aí eles encaixam, claro, né, o foguete na base deles. Aqui está representando a base, né, no tubo de lançamento. E bem aqui, na ponta, tem uma agulha que eles colocam. Então eles se encaixam, não fura o balão ainda, coloca toda a base aqui, trava, bota o sistema de segurança aqui, e aí quando eles viram isso nesse sentido, o balãozinho cai e é furado. Então o vinagre se mistura ao bicarbonato de sódio e pum, pressuriza isso que fica duro que nem uma pedra. A pressão vai lá, 100, 150 PSI, né, como a gente chama. E aí, de novo, mesmo mecanismo de gatilho, contagem regressiva. Então, aquele gás gerado por essa mistura química, que ele tem que descobrir qual é o melhor balanceamento para não sobrar nenhum resíduo sólido do bicarbonato. Então, esse gás pressurizado lança toda essa mistura de ar, de vinagre e bicarbonato para trás e, claro, o foguete vai para frente. E aí você ia perguntar, qual é o recorde desse? 363 metros. Uau! 363 metros. Cada quarteirão tem mais ou menos 100 metros, pessoal. Vê só, você tem que colocar 3 quarteirões e mais 60 metros. E esse foguete fez esse movimento balístico, que não lançamos para cima, porque a gente é esperto, né? A gente lança inclinado, 45 graus. Esse recorde foi batido no ano passado por um aluno chamado Henrique Duarte e sua equipe, de Sorocaba, São Paulo. Um aluno que participou desde o 9º ano, para você ter uma ideia, fazendo então esse foguete aqui, né, o foguete de água e ar comprimido, né? E aí foi para o ensino médio, muitos testes, fez muito teste, participou no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, aí ele veio para arrasar, né? Fez 2 excelentes lançamentos e um deles foi a 363 metros. E com isso ele ganhou os prêmios especiais lá, já ganhou bolsa de estudo na faculdade lá de Sorocaba, já organizou um campeonato na cidade dele, já está pensando em organizar um campeonato paulista de foguete, ou seja, está com gás todo, e é o que a gente mais quer. Contagiar, no sentido, né? Fazer uma pandemia educacional, né? Com certeza.
educacional, no bom sentido, de contagiar, né, os jovens, os estudantes, professores, com uma atividade intensamente educativa e divertida. Porque eles ficam viciados em construir e lançar foguete cada vez mais longe, né? Para ganhar o convite, para vir ao Rio de Janeiro, participar das jornadas de foguetes. Né? Esse ano, 2020, faríamos 10 turmas, para você ter uma ideia, de jornada de foguete. 5 com alunos do sexto ou nono ano e 5 com alunos do ensino médio. Então, eles vêm com 2 foguetes ou mais, com a base deles. Eles têm que fazer uma apresentação de 5 minutos. Então, todos os professores ficam dando nota na apresentação deles, na originalidade do foguete, na originalidade da base de lançamento. Fazem 2 lançamentos, todo mundo faz 2 lançamentos, a gente se mede. E aí, aos que foram mais longe, a gente dá o troféu de campeão. Metade, mais ou menos, é campeão. Tá? A outra metade é vice-campeã. Todo mundo sai ganhando. Porque deu tudo errado. Porque às vezes acontece, o foguete explode, você sabe disso. Aí eles ganham medalha, o troféu de menção honrosa. Então todos saem dessas jornadas de foguete com algum troféu. E isso é muito motivante, porque ele chega na escola dele, estou aqui com o meu troféu que eu ganhei lá na jornada de foguete em Barra do Piraí, representando a minha escola, o meu município, concorri contra as equipes do Brasil inteiro. Cara, todos os alunos vão fazer foguete naquela escola, nas escolas vizinhas também. Então, isso aqui é uma pandemia educacional. Então, isso é mais um desdobramento da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a Mostra Brasileira de Foguete, e dentro dessas, as jornadas de foguete. Porque eles fazem nas suas escolas os seus campeonatos, obviamente, né? E no município, organizando os campeonatos municipais de foguete, o que é muito legal. Reúnem num estádio de futebol alunos de várias escolas do município, os pais acompanham, torcidas, entendeu? Prêmios, prefeito vai lá entregar, o secretário de Educação, entregar, sei lá, uma bicicleta, um troféu, alguma coisa assim. Isso é muito motivador. E tem estados também já iniciando as suas Olimpíadas estaduais de foguete, o que é muito bom, porque torna isso muito mais popular e ao alcance da participação de muito mais alunos, escolas, professores pelo Brasil afora. Entendi. Professor, infelizmente nosso tempo está acabando. A live do YouTube só permite 1 hora e a gente tem 5 minutos finais. Eu estou super empolgado aqui por mim. A gente ficava... Então eu tenho até que fazer um convite para o senhor, que a gente falta falar sobre o Ereia, falta falar sobre o planetário itinerante da OBA. E eu queria fazer o convite da gente retomar esse bate-papo, talvez pelo YouTube, que aí permite a gente fazer uma live um pouco mais extensa, mais de 1 hora. Espero que o senhor aceite esse convite, a gente agenda uma data e faz um segundo bate-papo. Tá certo, professor? Sim, fique à vontade. Como você sabe, eu sou do grupo de risco, sabe como é que é? Estou confinado aqui em casa já há 2 meses e pouco, e talvez vá ficar mais 1 mês e pouco, quem sabe 2, né? Então, estou aqui à disposição de vocês, né? Respondendo e-mails de professores, telefonemas, gravando vídeos aí para os professores, fazendo lives via o nosso canal da OBA oficial também, fizemos pelo Instagram também. O professor quer ser informado, quer nos ver, não só receber uma mensagem, e quando ele vê o organizador falando, parece que inspira mais confiança na informação que ele recebe do que numa mensagem escrita ali, num e-mail frio, né? Então, a gente tem participado, feito muito essas atividades, como vocês estão fazendo aqui. Agradeço enormemente o convite feito, né? E, claro, estou aí à disposição de vocês para retomarmos essa entrevista numa outra ocasião. Fiquem à vontade, eu estou em casa mesmo à disposição. Que bom. Então, com certeza a gente vai agilizar esse nosso próximo bate-papo. Tem muita coisa ainda para falar. Eu aqui estou super empolgado, não tenho nem palavras para descrever. O pessoal está perguntando qual é o canal da OBA, qual é o canal que se inscreve no Instagram de vocês. O pessoal está perguntando. Por favor, divulga para o pessoal. No Instagram é o OBA_Olimpíada, e onde estamos colocando os vídeos e tal, né, com comentário das provas, vídeos sobre como fazer esses foguetes que eu mencionei. Isso está no YouTube, em OBA Oficial, é o nome, né? Tem um outro foguete que eu, depois, em outra ocasião, vou falar para vocês, que é esse daqui, que é movido com combustível sólido.
A gente desmancha o rojão de São João e faz um foguete com o rojão de São João. Rapaz, isso é um show. E aí pelo YouTube eu posso até compartilhar umas telas com vocês, uns filmes assim, muito legal. Tá certo. Então, bom, agradecer muito a presença do senhor aqui nessa live e o pessoal que está fazendo perguntas, vamos agilizar em um segundo bate-papo. Só para finalizar, ainda dá tempo para os professores se inscreverem as escolas, né, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, certo, professor? Sim, com certeza. E claro, a escola que já participou no ano passado, retrasado ou no outro, está inscrita, não tem que fazer nada, entendeu? Tanto é que já está recebendo todos os nossos informes. Quem nunca se inscreveu, nunca participou, então vai lá no nosso site, www.oba.org.br, né? Inscrição de escola, clique ali, aparece uma telinha para entrar com o nome da escola, etc. Nossas secretárias estão trabalhando nas suas casas, vão conferir os dados e vão entrar em contato, vão responder os e-mails, as dúvidas também. Até 30 de junho vamos estar com as inscrições abertas de novo, né? Ou seja, prorrogando mais uma vez. Espero que essa pandemia acabe logo, aí sim a gente encerra as inscrições e marca a data da prova da OBA e da Mobfone. Tá certo. Perfeito, professor. Muito obrigado. E na próxima live a gente fica nessa promessa aí que a gente ainda tem para falar sobre encontros regionais e sobre o planetário inteiramente. Certo, professor Canali? Muito obrigado a presença do senhor e a presença de todos vocês aí. Quem puder, fique em casa e fiquem atentos às redes sociais do museu, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, que a gente está com uma programação muito bacana. E é isso, pessoal. Até a próxima live, antes que o Instagram termine aqui a gente. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau a todos que estão assistindo.